Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Por que Jesus de Nazaré não se sacrificou por nós? Por que Yeshua e Yahushua, aí depende do que você quer falar, porque em hebraico é Yahushua e Yeshua, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, porque ele não se sacrificou por nós gentios. Ah, mas não existe mais gentios, nem judeu, nem grego. Mas para contextualizar a situação, nós temos que nos colocar como se estivéssemos lá naquela época. Nós temos que nos trasladar a 2000 anos atrás, quase. Nós temos que estar lá no ano 33. Nós estamos em 2025, daqui a 8 anos, farsear 2000 anos. Então, não adianta eu querer contextualizar essa história, essa situação para os dias de hoje. Claro que não. Claro que não. Porque já vai fazer 2000 anos que não ocorreu mais nenhum sacrifício, não há mais a necessidade de nenhum juízo, não há necessidade de mais nenhum tribunal de Cristo, porque tudo foi consumado no ano 70. 37 anos depois da crucificação, se consumou o grande dia do Senhor. Estabeleceu o reino eterno de Cristo nos homens, no entendimento dos homens, e o reino de Moisés acabou. As trevas da escravidão acabou. Então, para contextualização dessa situação, eu me coloco como sendo um gentil, não judeu, um estrangeiro, um forasteiro, como os judeus nos consideravam naquela época. Você entende como que é? Então vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. O problema do religioso é ele pegar escrito bíblico de 2000 anos e trazer para hoje e achar que isso foi escrito semana passada. Achar que esse escrito foi o século passado. Não. Em Efésios 5, 25 ao 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quem é, então, a igreja? É o corpo de Cristo. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. 27. Para a apresentar a si, a ele mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso trata totalmente, 100% da parte espiritual, da consciência espiritual da pessoa. Nada, porque a carne de ninguém pode ser santificada, a carne de ninguém pode ser justa ou justificada 100%, claro que não. Porque é em nossa carne que está todos os males, que está todas as coisas, as transgressões. Então a igreja aqui é espiritual, era espiritual. Os irmãos, quando se reuniam como igreja, eles se reuniam como filhos de Deus. E os filhos de Deus não são a carne. Os filhos de Deus são os espíritos. Hebreus 12, 9. Você entende como que é? Então, quando eles falam assim, vamos na igreja. Não, você está indo no templo de pedra. Porque é impossível nos dias de hoje, alguém se reunir como igreja. É impossível. Mas a reunião não são os espíritos? Sim, mas o templo espiritual de Deus, de Cristo, foi estabelecido lá no ano 70. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. O templo, o tabernáculo dele é espiritual, está em todos. E ele, Cristo, o alfa e o ômega, o Criador, o eterno, está em todos. Leia Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os seres humanos, onde Deus habitará. E você vai para Jeremias 31, 33 e 34, Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34, o que Deus falou, o que Cristo falou lá, através de Jeremias? Depois daqueles dias, ninguém precisará falar de mim para ninguém, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Claro. Porque se cumpriu Ezequiel 37, versículo 26 ao 28. Deus falou que iria colocar o tabernáculo, quando eu falo Deus é Cristo, tá? Quando Deus falou que quando chegasse a época, ele colocaria o tabernáculo dele no meio dos homens, que é Apocalipse 21, 3, onde ele mesmo estaria. E o cumprimento disso se deu quando? Quando o reino de Cristo foi estabelecido.
quando aquele evangelho pregado por Jesus, por Paulo, pelos discípulos, ele se tornou eterno. Apocalipse 11:15. Ao toque da sétima trombeta, o reino, o evangelho se tornou eterno e Cristo passou a reinar em todos. Por isso que, na época de Paulo, ele se reunia como igreja, porque ele precisava anunciar que o reino de Deus estava próximo, que Cristo já estava voltando, que o grande dia do Senhor estava próximo, o tribunal de Cristo estava próximo. Por isso que eles se reuniam como igreja, ou seja, era a reunião dos espíritos, e o cabeça ali não era Jesus de Nazaré, carne, o cabeça daquela eclésia, daquela igreja, era Cristo, o glorificado, o Espírito, o Eterno, o Criador. Você consegue entender a diferença? Veja, quando você lê Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, você vê claramente que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, não veio para nós. Se ele não veio para o povo gentil, como então ele derramou sangue também para os gentios? Como é que ele se sacrificou para os gentios, sendo que ele proibiu os seus discípulos de pregar o sacrifício que ele iria fazer? Como ele proibiu? Se fosse para os gentios, ele teria enviado os seus discípulos a pregar para samaritano, gentio, judeu, para todo mundo. Mas quando você lê Mateus 10, 5 e 6, você entende que o sacrifício dele não foi para nós, gentios. Olha aqui, ó. Jesus ensinou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus. Então como que Jesus pode ter se sacrificado para os gentios, se os gentios daquela época não tinham conhecimento dele? Não conhecia nada. Porque Paulo veio depois da crucificação. Paulo veio depois do sacrifício na cruz, por ele, Jesus. Então, Jesus de Nazaré não se sacrificou para o nosso povo, para os estrangeiros, não. Sabe por que não? Porque o nosso povo gentil são filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Todo gentil, todo não judeu, ele é um descendente, aqueles que têm fé, que professam a fé, sempre foi assim, sempre será assim. É um filho da promessa nessa natureza carnal, daquela que Deus fez a Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. A nação do povo da fé. Eu sou um descendente de Isaac, porque eu creio. Eu vivo pela fé, eu não vivo por obras. Se eu vivesse por obras como os judeus, como os religiosos nessas chamadas igrejas, eu seria uma cópia de filho de Ismael, o filho da escrava. Eu não, eu vivo pela fé, eu creio no Evangelho eterno, eu creio que o reino de Cristo foi estabelecido e que Cristo mesmo está em meu coração, em meu entendimento. Assim como está em você, assim como está no mendigo, assim como está no ladrão, no traficante, mas eles não sabem disso. Porque a religião tem escondido, a religião omite isso. Então aqui, Mateus 10, 5 e 6, Jesus estava falando que ele vê que não era para os discípulos evangelizar os gentios. Também temos em Mateus 15, 24, eu não vou ler, depois você lê toda a história da mulher cananeia, no versículo 24, mas Jesus respondeu, para quê? Para aquela mulher que queria que ele curasse a filha dela, sendo ela uma mulher cananeia. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus de Nazaré sacrificou por nós? Até esse momento do vídeo você ainda fica falando que Jesus sacrificou, derramou o sangue por você? Que é um gentil? Então você está contrário à Bíblia. Você está sendo um anticristo. Você está sendo um fariseu. Você está sendo um desobediente. Porque aqui ele falou que veio somente para as ovelhas perdidas de Israel. Mas calma, olha aqui, ó, Mateus 2, 6. O que eu estou falando não é da minha cabeça, é o que está escrito. Mateus, capítulo 2, versículo 6. Está entre aspas. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então aqui estava falando que Jesus
iria ao seu nascimento, depois de crescer, ele iria apacentar as ovelhas de Israel. Por isso que quando alguém fala, eu sou o pastor, você tem que chegar nele e falar, mentiroso, cala a sua boca. Eu não sou ovelha, eu sou um gentil. E quem tinha pastor eram ovelhas, quem tinha pastor eram os judeus. Então olha aqui, ó. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Lucas capítulo 1, versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Várias passagens mostrando que Jesus iria e se manifestou a quem? Aos perdidos da casa de Israel, aos judeus, aos que faziam parte das 12 tribos de Israel. João capítulo 1, versículo 31. Eu mesmo não conhecia, João Batista falando, mas vim batizando com água. Ele veio praticando a lei da purificação, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Oh, meu Deus do céu! Então como é que Jesus de Nazaré derramou sangue por mim ou por você que não é judeu? Como é que Jesus de Nazaré fez aquele sacrifício por mim e por você? Para de ser menino no entendimento, para de ser um incauto, para de ser um cabeça de bagre. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João capítulo 12, versículo 12 e 13. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, 13, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Rei de Israel, veio para o povo de Israel, não se sacrificou pelos gentios. Continuando, Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28. Deixa eu ver se dá para ler um versículo. Não, deixa eu ver. Do 26, vou ler do 26 ao 28, que aí pega um parágrafo aqui. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. 27. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, não pelo mundo todo, não por todos. Aqui está falando que era por muitos. Mateus capítulo 26, versículo 28. Deixa eu ver também se tem aqui um parágrafo, 27 e 28. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Deixa eu ler para você no Novo Testamento judaico. Eu estou com duas Bíblias aqui, ó. Olha isso aqui no Novo Testamento judaico. Você que acha que aquele sangue verteu para te purificar e santificar. Mateus 26, 27. Pois isto é o meu sangue, o sangue da renovação da aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O que era pecado na concepção judaica? 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. De que lei? Lei de Moisés. Os gentios foram algum dia pecadores? Não. Os gentios sempre foram transgressores. Transgressores. 1 João 3,4. Pecado era quando o judeu transgredia um dos 613 itens de Moisés. Aí ele se tornava um pecador. Então veja, pois isto é o meu sangue, o sangue da renovação da aliança. Quando foi feita essa aliança a primeira vez? Está aqui ó, em Êxodo capítulo 24, versículo 8. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. Que povo é esse? Calma. E disse, eis aqui o sangue da aliança
que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Vocês quem? Nação de Israel, povo judeu, os hebreus. Tá bom? Porque Jesus de Nazaré não se sacrificou por nós. Foi o tema desse pequeno vídeo. E eu desejo para você um excelente domingo, uma excelente semana. Que você, humildemente, se puder, aperta aí curtir, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Se você tiver alguma dúvida, é só você colocar no comentário. Eu tenho uma dúvida a respeito disso, tal. Se eu tiver, na medida do possível, condições, estarei te respondendo, tá bom? Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.